Bom, gente, aí eu aqui de novo. Estamos ansiosos por esse dia que a gente vai falar daquilo que assola a nossa humanidade, nossa atualidade, que é a ansiedade. A ansiedade não é um defeito, né? É, na verdade, um superpoder humano mal utilizado em nosso tempo. Os humanos são uma única espécie especializada em antever o futuro. A gente não antevê um futuro, a gente antevê futuros inacreditavelmente longos. Eu trabalho com planejamento e a gente tem estudos prospectivos aí que vão até 2100. Nenhum outro animal chega perto disso. Essa super especialização tem um certo preço. Um preço chamado ansiedade humana. É um subproduto quase inevitável de um cérebro que vive em dois tempos ao mesmo tempo. Vive o presente, é claro, a gente tem que viver aqui, e vive também aquilo que ainda não aconteceu no nosso futuro. Nós fazemos planejamentos aí o tempo todo, né? A gente está sempre jogando para frente. Isso é essencial para manter a vida. Até os animais fazem isso. Mas o problema é que o ser humano exagera não só no tempo, mas na quantidade de cenários que ele coloca. Então, por que a ansiedade existe? Seu cérebro acaba por priorizar cenários negativos, porque essa é a forma básica da sobrevivência, né? E isso tem um nome, chama viés de negatividade. Errar é um perigo, e é pior do que errar uma oportunidade. Quando você subestima um perigo, o custo é a vida. Quando você subestima uma oportunidade, outras surgirão. Evolutivamente, errar era um perigo que custava a nossa vida. E então, a gente começou a montar cenários cada vez mais carregados de negatividade. Como resultado, você passa o dia antecipando problemas que muitas vezes nem vão acontecer. E o pico da ansiedade não vem com esse perigo certo, mas vem da incerteza. É a mente especialista em prever que fica girando a todo momento, tentando dar mais grau de credibilidade para aquilo que era incerto quando você você rodou pela primeira vez aí a sua mente. E acaba travando, porque não consegue fechar esse circuito infinito. Existem momentos na vida que a gente realmente tem mais ansiedade. Ela faz parte da nossa evolução. Um desses momentos é quando a gente está se tornando adulto. Até então a nossa mente é bem mais tranquilinha, mais vivendo aquele dia a dia, mas quando a gente começa ali 14 anos, até os 25 anos, o cérebro projeta muito o futuro. E não tem experiência para lidar com isso. O que eu vou ser? Se eu serei amado, eu sou aceito, serei bem-sucedido. Redes sociais, então, mostram futuros ideais o tempo todo e você antevê o seu futuro próprio naquele viés negativo, como deficiente, como incompleto. Bom, outro momento é a crise de um quarto de vida. Gente, a vida é isso? É isso que eu vou fazer pela minha vida toda? O relógio biológico, então, aperta mais aí as mulheres para a maternidade. Ela acontece ali com 30, 35 anos, até 40 anos de idade. A comparação com os marcos imaginários lá dos 20 anos dói. Dizendo assim, putz, cara, eu tinha uma perspectiva melhor do que eu sou agora. Bom, outro momento danado, esse inclusive eu estou vivendo ele, é a famosa crise da meia-idade, né? Que é o pico da antivisão de perdas. Porque nossos pais envelhecem, se vão, o corpo da gente começa a falhar e você percebe que tem muito mais passado do que futuro. Esse momento causa grande ansiedade, principalmente pelo fato de você já começar a reconhecer com concretude que a vida é finita. Também tem momentos variáveis assim que a gente tem ali um pico de ansiedade muito grande, que são aqueles momentos das decisões irreversíveis. Não exatamente irreversíveis, mas são decisões de longo prazo. Caso ou não caso, separo ou não separo, vou mudar de país para uma outra cultura, esperar o diagnóstico de alguma coisa grave. E a mente entra nesses momentos num ciclo louco. Roda várias vezes achando que vai dar tudo errado. O mais importante para saber sobre ansiedade, presta bem atenção. Ninguém fica ansioso durante a crise real. Naquele momento em que
que está acontecendo algo que você tentou prever e antever. Muitas vezes. No meio de um acidente, na briga, no perigo eminente, no momento ápice que você sofreu com ele durante tanto tempo, você acaba por agir. E a ansiedade, ela reina antes, reina na espera. No resultado do exame, na entrevista do emprego, no filho que não chegou, formulando os cenários negativos. Você é mais ansioso quando tem então muito tempo para passar, ficar rodando essas informações. Bom, uma ideia para aplacar um pouco disso é fazer outras coisas. Se você estava fazendo alguma coisa, você não fica ali confirmando um futuro que você anteviu. E aí você acaba chegando naquele momento com a atenção não desperdiçada. Porque essa preocupação, na verdade, muitas das vezes é inútil. A frase é: o passado acabou, o futuro não começou. A sua mente, a gente tem que ficar no presente, mas no presente real, degustando esse momento que a gente vive. Bom, eu sei que não é fácil, os budistas que o digam, mas essa é a grande chave. Bem menos ansiosos. Quando a gente for caçador, coletor, vocês vão dizer que eu tenho obsessão com esse período, né? Mas aqui a gente passou tipo 90%, ou mais de 90%, 99% da vida nessa condição, da nossa história no planeta nessa condição. Por isso é tão marcante pra gente esse período, e a gente traz algumas coisas dele. A vida deles era punk, não era fácil, mas eles viviam um tipo de estresse agudo. É um predador, é a caçada que deu errada, a tempestade que vem destruindo tudo, minutos ou horas de adrenalina, ação, resolução, cortisol. Bom, naquele momento, mais nada acumulava. Talvez viver a vida assim, de uma maneira mais natural, seja o que a gente precisa para ter um equilíbrio maior e parar de formular tanto o futuro. Eu sei que eu estou contra o meu próprio trabalho, né, de planejamento, de perspectiva prospectiva, mas a gente acabou por trocar essa vida natural por uma vida mais segura. E então a gente vive esse estresse crônico, prazos de meses, financiamento, comparações sociais, dias, semanas, anos, amígdala em alerta sempre, para perigos que nunca vão chegar. Neurobiólogo Robert Sapolsky disse algo muito forte sobre a transformação da nossa vida. Ele disse que a agricultura e a vida na cidade foram das jogadas mais estúpidas que a gente fez para a nossa saúde mental. Na verdade, a agricultura e cidades é o nosso passo para a civilização, né? É quando a gente se tornou civilizado. Antes, os grupos pequenos, igualitários, sem uma pobreza relativa, mas depois veio hierarquia, status, comparações infinitas, há um inferno para a mente sã. Ou seja, evoluir nos tornou muito mais ansiosos. E esse caminho não está tendo muita volta não, viu? A gente está evoluindo e tornando mais desenvolvido e mais ansioso. Bom, então o que as culturas tradicionais podem nos ensinar? Uma pesquisa feita com aborígenes australianos mostraram que rituais, conexões com a terra, círculos de cura da sua mente, trabalhar os sonhos, contar os sonhos, funcionam mais do que os tratamentos ocidentais, se entupir de remédio para ansiedade. O que a gente precisa é mais conexão real, movimento constante, movimento físico, atividades físicas, um propósito mais claro na nossa vida e um ritmo mais natural. Sentir sol, estações, não o relógio, o prazo, mas sentir a vida que a gente está vivendo nesse momento. Sei, não é fácil, mas ao trocarmos a tela, a cadeira, a abstração e os malditos prazos apertados, né, naquela linha do tempo e dinheiro, o que a gente precisa é ter um foco mais no presente, na naturalidade do mundo, na naturalidade do passar do tempo. Tem gente que por ansiedade já até pulou para essa parte do vídeo, eu não culpo. A ansiedade que atormenta hoje não é um defeito. É só o grito do seu cérebro, da idade da pedra, lembra? 99% do tempo nesse mundo digital acelerado. A boa notícia é que entender isso já é um grande caminho. Você não sai por aí e vai virar um caçador-coletor amanhã não, tudo bem? Tá? Tem até o Largados e Pelados, eu gosto. Mas você pode resgatar aí pequenos pedaços dessa vida. Como?
tendo relações reais, amizades, conversas reais, tete a tete, sentindo o cheiro do outro, movimentar seu corpo, ir a pé, fazer atividade física, realmente cansar, carregar alguma coisa, construir, manusear, ter propósitos pequenos no dia de hoje. Foque nesse lindo momento da vida que é o dia de hoje, sabe? O sol levantou e tal, e você segue um horizonte mais curto. E parar de tentar controlar o futuro. A sua mente foi treinada para temer o futuro. E o futuro, eu te prometo, não é tão catastrófico quanto a previsão de futuro que é feita na sua mente. A ansiedade não é loucura, é normal e uma condição humana. É apenas sua grande inteligência mal controlada, mal administrada. Use a sua inteligência também para, além de fazer previsões, prognósticos completos, que a gente faz no trabalho, no dia a dia, mas também para ter um controle e saborear o que a gente vive agora, o que você vive hoje. Gente, obrigado aí por me ouvir mais uma vez. Presente, junto, agora. Valeu, um abraço. Vamos contar com os amigos agora, vamos?